Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas, iniciando mais um AlphaCast, seu podcast semanal. Eu e professora Josi. Professora, mais uma vez estamos aqui. Muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite. A gente não sabe que hora vai passar esse podcast, né? Exatamente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Muito feliz de estar aqui novamente. Hoje nós temos um convidado especial que é professor aqui da Unialfa, é o Lucas Rocha. Muito bem, professor Lucas Rocha, que é do direito e tem uma particularidade que ele é cego, não é isso? A gente pode chamar assim, professor? Seja muito bem-vindo. Olha, perdão corrigi-lo. Pode ficar à vontade. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Venci na vida, porque eu sempre quis falar isso também. Mas não, eu não sou cego. Eu tenho baixa visão, tenho aí 10% ainda de visão. Como é que funcionam essas classificações, professor? Você pode explicar pra gente? Olha, essas classificações, elas são um tanto quanto complicadas porque, no fundo, a porcentagem de visão ela não tem uma certa relevância quando se trata do deficiente visual. Porque, às vezes, uma pessoa que também é deficiente visual, mas tem uma porcentagem maior que a minha, não tem tanta mobilidade, não se desenvolve tanto, não se locomove tanto. A diferença para o baixa visão é para o cego, e para o cego é que o cego realmente não tem nenhuma porcentagem de visão. O que é baixa visão ainda é vidente, ainda consegue ver um pouco, seja focos de luz, vultos. Está classificado como vidente, né? Isso. É vidente, baixa visão e cego total. Isso. Ô, professor, você nasceu com essa baixa visão? Isso, nasci com a baixa visão. No entanto, ela foi identificada aos 3 meses de idade, onde o pessoal, os médicos lá da minha cidade, em Palmas, Tocantins, disseram que eu seria totalmente cego, que eu não teria nenhuma porcentagem de visão. E a minha mãe, inconformada, né, com o diagnóstico, ela me trouxe para Goiânia para fazer o tratamento. E desde os 2 anos de idade, eu faço o tratamento aqui em Goiânia. Morava em Palmas, no Tocantins, e fazia o tratamento aqui em Goiânia. E qual que foi a sua... Assim, eu sei que é muito difícil falar isso, porque é uma vida inteira, né? Sim. Mas e quando você se percebeu uma pessoa de baixa visão, como é que foi isso? Como é que foi viver nessa sociedade com essa deficiência? Olha, eu acho que durante ali a minha primeira infância, eu não tinha muita percepção. Porque eu convivia ali com os primos até os 4 anos de idade e era tudo muito, muito igual. A diferença sempre foi que eu tive os olhinhos trocados, né? Meio fora do lugar, mas isso não era tão evidente. Mas eu passei a lidar com a deficiência de fato quando eu fui para a escola. Sim. Que eu ficava me perguntando por que eu não copio do quadro e os meus coleguinhas copiam? Por que a minha prova é maior? Por que as letras são tão grandes assim? E aí foi quando eu me deparei com a deficiência e me toquei assim, poxa, eu sou um pouquinho diferente, eu tenho algumas peculiaridades, eu tenho algumas particularidades. E no início foi um choque, no entanto eu comecei a trabalhar isso de uma outra forma e fui me adaptando de acordo com as minhas necessidades. E essa questão assim da escola, né, que você colocou como sendo um lugar muito desafiador. Como é que foi o preparo dos professores? Assim, porque eu sei que, né, um aspecto muito importante que às vezes, inclusive, falta a formação, né? Como é que foi os professores desde o início, assim? Olha, aqui eu me sinto muito à vontade porque estamos entre professores, né? E, de fato, nós, independente do nível que nós estamos, enquanto professores, seja na educação básica, seja na educação superior, desde a graduação até o estrito sensu, nós não somos preparados para receber um aluno com deficiência. Nós não somos preparados para receber esse público. E é por isso que você não vê tantas pessoas com deficiência no ensino superior. E isso é algo que me deixa, às vezes, em crise, porque a gente vem tão saturado desde a educação básica que a gente não quer encarar um ensino superior, porque vai ser o mesmo desgaste de uma vida inteira. Então, os meus professores, eles se preparavam diretamente comigo. Eu ouvia de muitos, Lucas, eu nunca tive um aluno como você, eu preciso que você me ajude. Então, a preparação deles era em me ouvir.
em falar, professor, vamos por aqui. Professor, essa atividade tem que ser assim. Professor, desse jeito eu não consigo. Tem como o senhor fazer assim? E eu lembro que na escola eu não copiava do quadro e os professores, quando me viam, e isso se repetiu também na graduação, que tinha aquele primeiro dia de aula, aquele primeiro encontro, e quando eu falava que era deficiente, eu percebia que eles eram tomados por um certo desconforto. E, poxa vida, vou ter que trabalhar dobrado. Poxa vida, vou ter que me desdobrar mais um pouco. Então, tinha essa questão da ausência de preparo por parte do Estado nas nossas pós-graduações, nas nossas graduações voltadas à docência, ao ensino. Se não for algo específico, educação especial, educação inclusiva, nós não encontramos esse preparo. Então, eu falo assim, se tem algum professor que nos assiste, você lida de alguma forma com o público, com o aluno na sua turma que tem uma deficiência, o escute. Procure-o para ouvir quais as demandas e as necessidades dele. Eu sou da licenciatura também. Eu me lembro que uma grande discussão da educação era essa, né? De como ensinar crianças deficientes, né? A gente pega uma disciplina ou outra, né? Faz, sei lá, 6 meses para aprender, Sim. Mas não é o suficiente, né? Falta muita coisa ali. Como é que você se viu assim em algum momento, Lucas? Você passou por preconceitos e por essa situação de não aceitação? Um momento que teve um start na sua vida que você falou, sou deficiente, me aceito e vocês vão ter que me engolir de algum jeito. Sim, passei por preconceito, capacitismo e passo, às vezes, até hoje. E eu acho que o estudo, a educação veio muito de encontro a me curar em relação a isso. Eu pensei, eu sou deficiente, eu preciso me sobressair em alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. E através do estudo, através da educação, eu conseguia, de certa forma, me sobressair e eu conseguia chamar a atenção das pessoas para mim. Poxa, tem aquele negócio, né? Ele é deficiente, mas ele fala bem. Poxa, ele é deficiente, mas ele tá fazendo faculdade. Então, é como se uma coisa não tivesse muito a ver com a outra, né? Como se fosse, às vezes, algo muito distante, algo que não fosse para mim. Mas foi através do estudo, através da educação, que eu consegui me sobressair e falei para a sociedade, me aceitem, eu vou ser um deficiente, mas eu vou ser advogado, vou ser professor, vou estar em todos os lugares que são meus. Eu sempre tive uma crise em relação a algumas questões, porque quando muito novo, eu não conhecia ninguém que tinha deficiência, que de certa forma era uma referência. E eu falei, eu vou estar nesse lugar de referência. Eu vou estar nesse lugar de inspiração e vou trazer os meus pares comigo. E a vida vai caminhando e a gente encontra alguns amigos. Tem um aqui atrás das câmeras, o Dr. Ricardo, que também é deficiente e partilha da mesma luta que eu. Aqui em Goiânia nós temos um representante no Legislativo e isso, de certa forma, me conforta. E lidar com o preconceito, eu lido com ele entregando resultado. Eu lembro que uma vez eu fui, na época da graduação, fui procurar um estágio em um determinado lugar, uma empresa muito grande aqui em Goiânia, e eu preenchia todos os requisitos. Tinha boas notas, tinha que ser comunicativo, e eu falo demais, né? À toa que eu sou professor e advogado. E cheguei lá na panca para conseguir meu estágio, entreguei a documentação, tá aqui. Aí ela, nossa, parabéns! Nossa, que notas boas, né, Lucas? Eu, E ela falou, olha, fechou a pastinha que eu tinha levado. Lucas, parabéns pela sua trajetória. Mas, infelizmente, nós não estamos com vagas para deficiente. E eu encaro a vida com uma certa leveza, com muito bom humor e com o coração tanto quanto partido, porque às vezes a gente se desilude, sim, a gente fica triste, sim, mas não deixei transparecer e falei para ela, moça, vaga para deficiente eu não preciso, porque eu já sou deficiente. Eu só quero uma vaga de estágio. Mas se não tem disponível para mim, ok, passar bem.
Eles não te aceitaram, não? Não me aceitaram por ser deficiente. Às vezes até na advocacia, porque no direito nós vivemos em um meio muito estético, um meio muito classudo, posudo. E quando as pessoas olham para nós e veem uma certa fragilidade, elas tendem a medir a nossa capacidade pela fragilidade, pela deficiência, que é a nossa maior luta hoje, né, doutor Ricardo? Que é a luta contra o capacitismo, que é as pessoas, lutar para que as pessoas elas deixem de nos medir simplesmente pela régua da deficiência. O Lucas, ele não é só um CID. O Lucas não, vai para além de um laudo que identifica a deficiência. O Lucas, ele tem habilidades, ele é deficiente, mas ele escreve, ele se comunica, ele estuda, ele advoga, ama estar no tribunal do júri. Então, o meu propósito hoje é que as pessoas vejam para além da deficiência. Maravilhoso. E você falando agora dessas questões todas, né, de como a sociedade lida, eu até me lembrei de uma experiência que eu tive há uns anos atrás. Eu estava numa viagem e aí eu vi tinha alguma coisa acontecendo, dava para ver que era algum tipo de experiência. Eu fiquei muito curiosa, porque o nome era Dialogue in the Dark. E aí eu fiquei meio, o que é isso? E aí eu fui sem saber, sem fazer ideia do que era um dia, já estava quase no final da viagem, falei, eu preciso ver o que é isso. E era uma experiência que eu acho que todo mundo tinha que passar, porque me mudou muito, assim, a minha cabeça e a perspectiva que a gente tem, né, das dificuldades, de como as cidades são organizadas. Então, ela consistia em a gente ficar justamente numa sala, era totalmente escura. Então, realmente, o olho da gente era incapaz de puxar qualquer luz ali. Você ficava realmente simulando mesmo a falta de visão. E eles te davam, né, uma espécie de varetinha mesmo, assim, né, como se fosse uma bengalinha, uma guia, né, assim. E aí lá ia um monte de gente, né, tudo desconhecido, só que a maioria das pessoas lá estavam em casais. E eu estava viajando sozinha e eu lá no meio do pessoal, e era um instrutor, inclusive, era também deficiente visual, e ele passava todas as instruções, e era como se a gente estivesse andando pela cidade, ele passando as instruções em inglês, e eu tendo que seguir aquela dificuldade. Aí você começa a perceber que a cidade não é preparada, né? Não. Aí eram desafios que eu fiquei imaginando assim, eu falei, gente, isso aqui é uma experiência que tá durando aqui, sei lá, 40, 50 minutos, e eu já tô achando muito complicada, tá muito difícil, porque você não tava enxergando, e era tudo muito, simulava mesmo todas as partes da cidade. E aí eu fiquei imaginando tanto que o objetivo da experiência era esse, né? Era, no fim das contas, provocar essa reflexão, tanto que a gente respondia uma série de perguntas. E eu acho que é um tipo de experiência que eu acho que ela valeria muito para começar a mudar a mente das pessoas, né? Porque só quando a gente consegue experienciar, assim, um pouquinho, né, do que é essa estrutura, ou a falta de estrutura, não é, que a gente tem no dia a dia, é que a gente talvez consegue mudar alguma coisa na prática, né? Sim, exatamente. Você sofre muito com essa falta de estrutura na cidade, Lucas? Sim. O que é mais dificuldade para você, a maior delas? Olha, a questão de, às vezes, a ausência de sinais identificadores, questão de obstáculos na rua, questões, às vezes, de obras, de espaços que não seguem as instruções normativas. Isso é muito comum, em especial aqui em Goiânia. As calçadas muito apertadinhas, as ruinhas muito apertadinhas, aí você trupica numa barraca aqui, aí ali na frente tem uma obra, aí você mete o pé na pedra. Você se machuca muito? Não, pior que não, mas teve um fato ano passado que aconteceu, eu achei engraçado, né? Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu tava, inclusive foi com o Ricardo. Nós combinamos de almoçar em um lugar, ele estava na pós-graduação dele, e eu estava dando aula em outra instituição. Aí ele falou, não, Lucas, vamos encontrar em restaurante e tal. E aí, ele foi para a churrascaria primeiro que eu. E tinha uma obra na rua, na calçada, né? E o cara tava passando cimento na calçada, bonitinho. E aí o doutor passa e pisa na obra do cara, na calçada mole.
E aí, em seguida, quem que passa lá e pisa também? Você também. Eu passo lá e piso também. Mas não tinha nenhum sinal identificador. Aham. Não tinha nenhuma fita, não tinha nada. Então, assim... E assim, gente, eu confesso que eu não voltei pra pedir desculpa, não. É mesmo, só foi Eu embora. segui minha jornada, eu tava com fome. Muito bom. Ô, Lucas, o que foi que te fez escolher o direito? Por que você foi para esse caminho? Olha, é clichê, né, gente? Mas o direito, ele me escolheu. É. Eu acho que foi mais forte que eu, porque eu queria ser médico. Quando criança, e caminhei a minha vida para isso. Eu sempre falo para os meus alunos que se você tem um propósito de vida, caminhe a sua vida para aquele propósito que você tem. E eu queria ser médico, e eu encuquei que eu ia ser médico, e decidi caminhar a minha vida para isso. E sempre tive uma condição financeira na minha infância e adolescência um tanto quanto limitada. E fui atrás da melhor escola que tínhamos em Palmas para conseguir uma bolsa de estudos, porque eu queria ser médico. E por que você desistiu? Eu queria ser cirurgião plástico. Você é casado? Sou. Você ia deixar sua esposa fazer uma cirurgia de mama comigo? Ai, Lucas, talvez Não, sim. não ia não. Para com isso. Dizem que... Você teria coragem, Rose, de fazer uma cirurgia plástica comigo, deficiente visual? Eu acho que a gente ficaria talvez com receio, né? A Porque, verdade de fato, é que... eu não poderia ser médico. Eu não fui médico pela deficiência. É porque hoje tem tecnologia, né? Mas aí, eu também não conheço nenhum médico que seja cirurgião. A tecnologia não me possibilitaria... Lucas, você poderia seguir uma outra área. Poderia Sim. ser nutrólogo, médico do trabalho. Psiquiatra. Psiquiatra. Mas aí, dentro do processo de preparação, eu teria que passar por todas as áreas da medicina, Claro. enquanto estudante. E aí, vim para Goiânia para um tratamento, e a minha médica, ela perguntou, o que é que você quer ser? Eu falei, médico. E ela, você sabe que médico você não pode ser, né? E isso com 13 anos, adolescente, aquela fase hormonal, aquela emoção muito aflorada. Foi a primeira vez que eu conheci um pouco de depressão, de saber que eu estava caminhando a minha vida por um propósito e não poderia exercer aquilo que eu queria. E aí, na escola, uma professora minha que acompanhou esse processo, ela fez um projeto comigo de profissões que eu poderia exercer. E me levou para conhecer um desembargador em Palmas. E conversando com esse desembargador, todas as possibilidades, ele compartilhou um pouco comigo da trajetória, de como era o direito. Eu falei, é isso. E daquele momento em diante, o direito ele começou a queimar no meu coração. E a minha vida começou a caminhar por isso. Aí eu comecei a ter voz dentro da escola. Eu acho que o primeiro lugar onde eu vi que, de fato, eu seria um operador do direito era na escola, porque sempre lutava ali por um espaço mais inclusivo, sempre lutava ali, às vezes, contra algumas arbitrariedades que aconteciam dentro do sistema educacional. Falava, como é que vocês decidiram isso e não me ouviram? Não me perguntaram antes, eu tenho voz, não calem a minha voz. E aí caminhei a minha vida para o direito, terminei o ensino médio em Palmas, no Tocantins, e vim para Goiânia e desde então tenho construído a minha vida nessa carreira e graças a Deus tenho sido honrado, tenho alcançado alguns lugares que eu sempre almejei e outros que eu jamais imaginaria que alcançaria. Deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Quantos anos você tem? 25. Onde que você quer estar daqui a uns 10, 15 anos? Você pensa nisso? Cara, eu quero ser o maior advogado de tribunal do júri que esse país já viu. Muito bom. Faz o corte. Essa frase é maravilhosa. Esse é o lugar onde eu pretendo. E para motivar os meus, né, para motivar os meus pares, mas também para mostrar para a sociedade que não é a deficiência que define a capacidade de alguém. Muito bom. Eu acho que para além da deficiência, e eu falo isso para qualquer pessoa que tem alguma limitação. Hoje, a minha limitação ela é uma limitação física. Eu não escolhi essa limitação. Mas nós vivemos em um mundo onde, às vezes, não é a limitação física que impede, mas nós vivemos em um mundo onde nós temos pessoas com limitações emocionais. E a gente vê muito isso em sala de aula. Né? Alunos que se limitam não por uma questão física, mas por uma questão emocional. E não sei se é petulância,
da minha parte querer estar nesse lugar ou arrogância, mas eu quero que as pessoas vejam através da minha vida que não é uma limitação, seja ela física ou emocional, que impede elas de alcançarem o que elas querem alcançarem e de estar onde elas querem estar. Muito bom. É modelo, não é petulância sua, não. Eu fico pensando assim, às vezes as pessoas são capacitistas porque elas não têm um letramento para isso. Como é que Sim. você lida com isso? Assim, você tem paciência com todo mundo que às vezes é ignorante ou preconceituoso? Você tenta ensinar? Tento. Assim, a gente vive um processo de pessoas que erram porque são ignorantes e não sabem, mas tem pessoas que rejeitam o conhecimento. Ah, sim. Rejeitam a evolução. E para aqueles que querem ouvir, eu tenho toda a paciência de ensinar, tenho toda a paciência de instruir, porque esse também é o meu lugar. Uhum. Eu também estou aqui para isso. Só para você ver algo simples. E eu quero que vocês me respondam. Tá. O que vocês acham correto? Portador de deficiência, pessoas com necessidades especiais ou pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência. E por que você acha que é pessoa com deficiência? Porque eu excluiria os outros, né? Necessidade especial. E por que não um portador? Por que você não olha para mim e fala, o Lucas é portador de deficiência? Acho que portar me parece mais de uma coisa que você troca, né? Que é palpável. E você não troca isso. O cara é bravo, né, doutor? Exatamente. Rapaz, já escrevi um artigo sobre um rapaz cego que treinou jiu-jitsu. Gosto desse assunto. Exatamente isso. Nós não chamamos mais portador de deficiência. Por quê? Portar é um verbo. Uhum. E quando você porta algo, você pode se desvencilhar daquilo que você está portando. Eu conheço a gata, vou sair com a gata, quero impressionar. Converso com ela pelo Instagram primeiro e ela não repara que sou deficiente. Aí penso, nossa, se ela vê que eu sou deficiente, ela não vai querer eu não, hein? Aí o que eu faço? Eu vou guardar a minha deficiência em casa para sair com ela, depois eu conto que sou deficiente. Pode isso? Não pode, não tem como. E por que nós falamos também pessoa com deficiência? Porque antes de qualquer característica, de qualquer condição, nós enfatizamos a condição humana daquela pessoa. E a gente volta àquela questão que eu falei com vocês lá no início. Nós somos para além de um CID, nós somos para além de um laudo, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E essa é a principal característica que deve ser enfatizada em relação a nós. Excelente. Eu estava pensando aqui, eu te fiz a pergunta anterior para falar sobre isso, esse preconceito das pessoas, e na sua trajetória de vida, o que você já passou e com quem você esteve, você consegue me dar uma solução de como é que faz para a sociedade entender, saber lidar com a deficiência, saber entender a deficiência, saber sermos mais inclusivos, enfim. Onde é que a gente muda? Olha, eu costumo falar que tudo começa com a disposição. E tudo começa com interesse. Lucas, disposição para quê? Para nos ouvir, nos escute. Existe um dizer que fala o seguinte, nada sobre nós sem nós. Nos incluam em todos os campos da sociedade. Nos deem voz. E não nos incluam apenas a fim de cumprir uma cota, mas nos incluam de fato com interesse de valorizar as nossas habilidades. Então, começa pelo ouvir. Começa com a disposição. Começa em nos dar lugar. Começa em não nos tratar como um peso, apenas como um número ou como uma estatística. Eu acredito que tudo começa por aí. A olhar o ser humano, né? Exatamente. E a educação, né? O papel também de você ter isso na sala de aula desde... Começa na escola. Eu vejo uma falha muito grande, sabe por quê? Às vezes a gente está preocupado com outras demandas, não diminui demanda nenhuma. Mas, por exemplo, a questão da comunicação. Um funcionário público, eu acho que antes dele ingressar no serviço público, ele deveria ser submetido a um curso de Libras. Ele deveria aprender Libras, porque você vai se comunicar com todo o público. E dentro desse público, em geral, nós temos deficientes auditivos. Uhum. Então, sabe, a gente precisa se desconstruir, permitir ser desconstruído e, de fato, começar lá na infância. Eu lembro, eu estava no mercado e fui comprar um pão e tinha uma mocinha que me encarava muito. Aí eu até pensei, gente, será que eu tô sujo?
Será que enfim, eu me Mas você sujei. conseguia saber que ela tava te encarando? Conseguia, porque era assim, sabe? Sei. Eu mudava Tava de posição. visível, né? Ela te olhando. E aí, a mãe dela fez um comentário e falou: Fulana, ele é dodói, mas não é assim que trata. Nossa, que péssimo. Não é assim. Sabe? Essas pequenas coisas. E como é que você reage quando você escuta isso? Eu dou aquela risadinha sem graça e saio. Às vezes nem todo... A gente não consegue doutrinar o tempo O inteiro. tempo todo, né? Ensinar o tempo inteiro. Mas eu espero que sempre que as pessoas tenham oportunidades, elas aproveitem essas oportunidades. Só para a gente entender algo. Se nós fizermos uma capacitação aqui de funcionários, sobre inclusão e diversidade, o público vai ser mínimo. O quórum vai ser mínimo. Eu sou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na OAB, subseção Aparecida. E sempre que eu faço as minhas reuniões, nós temos ali uma média de 10 pessoas, 15 pessoas. Agora, vamos fazer uma reunião aqui sobre hora extra, sobre provas no processo penal, algo ali que eles acreditam ser mais palpável, enche. Mas falar de pessoa com deficiência não dá quórum. E aí é onde eu falei, tudo começa com interesse e disposição de ouvir. Muito bom. Você tem números de quantos deficientes advogados tem no estado? Não, Alguma não coisa tenho. aproximada assim? Não sei te precisar. Não, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, acho que é do Paulo Freire, que ele fala que antes da gente ensinar, a gente aprendeu. Sim. E aí eu fico te observando e tentando te imaginar dentro de uma sala de aula, né? Porque aí você entra na sala para ensinar, mas você tem que aprender primeiro como é que você vai fazer isso, Exatamente. né? E vice-versa, tanto para o aluno também, que é deficiente, mas o professor. Como é que é isso? Você utiliza de tecnologias? Como é que é a sua metodologia, assim? Utilizo de tecnologias bastante para nós que somos deficientes visuais. A tecnologia é uma aliada muito forte. Escuto bastante, utilizo muito, assim, eu tenho um tablet e ele é o meu melhor amigo. Conversa com você o tempo todo? Eu não utilizo recurso de áudio. Não, eu boto ele bem na pertinho. cara, assim. E ele é o meu melhor amigo, ele me acompanha em tudo, na aula ele tá comigo, eu tô fazendo audiência, ele tá comigo, porque eu dou zoom, utilizo muito PDF, dou zoom e vou fazendo ali a minha leitura, e extraindo as minhas informações. Então você usa muito desse recurso. Por que você não usa o de voz? Você tem uma resistência? E assim, é costume, deficientes visuais não... Isso é um exemplo a não ser seguido, eu não tive muita paciência. Por quê? Eu mesmo gosto de ler as minhas coisas porque aquela leitura, para mim, ela não é uma leitura que me faz compreender. E eu gosto de ler e compreender o que eu estou lendo. Por isso eu não utilizo, porque é meio robótico demais e aí impede muito a minha compreensão. Entendi. Mas não é o sistema que é ruim, é eu que realmente não tive costume. E eu gosto de ler. Deixa eu voltar no começo aqui da sua infância, que eu fiquei curioso para pensar na sua alfabetização. Eu acho que quando o deficiente que ele tem um impulso na vida, assim, geralmente a família ajuda bastante, né? Como é que foi isso para você, assim? Você aprendeu tudo na escola? Você tem uma relação da sua família para te ensinar a ler, a escrever, a se educar de alguma forma? Olha, minha mãe, ela me acompanhou sempre na medida do possível. Eu sou filho de mãe solo e dentre ali o trabalho e cuidar de um filho com deficiência, ela me servia dentro das possibilidades que ela tinha. Mas na escola onde eu estudava, nós tínhamos uma sala de recurso multifuncional, onde eu ia no contraturno e fazia um atendimento. Eles pegavam com o professor do regular o que era trabalhado e trabalhavam comigo na singularidade dentro da sala de recurso. E utilizava muitos joguinhos, muitos games que me auxiliaram bastante nesse processo de alfabetização. Muito bom. Você acha que foi válido esse processo? Foi muito válido, extremamente necessário. E graças a esse processo eu tô aqui. Você tá aqui hoje, né? Aqui. Batendo um papo com a gente. Tem uma questão no nosso roteiro aqui que fala que você considera Goiânia um lugar ideal, que você gosta muito. E aí, assim, eu tenho uma visão de Goiânia como um lugar totalmente inacessível, né? Sem essa acessibilidade toda. Como é que você vê? Por que você gosta da cidade? Eu acho que Goiânia, por que eu sou apaixonado por Goiânia? Porque tudo que eu sou hoje,
eu devo a essa cidade, ao povo goianiense. Eu acho que Goiânia, a gente enfrenta, sim, muitos problemas de acessibilidade urbana, mas o recurso humano de Goiânia é incrível. O acolhimento do povo goianiense, para mim, é surreal. E aqui em Goiânia, com todas as políticas públicas de acesso à educação, foi como eu consegui estudar, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu lembro, assim, eu sou apaixonado pela Alfa, né? Não é à toa que eu dou aula aqui, mas assim que eu cheguei em Goiânia, tentei entrar aqui como aluno e não consegui porque o curso era caro. E aí consegui uma bolsa de estudos em uma outra instituição, fiz muitos amigos aqui, e amigos esses que foram os principais recursos que eu tive. Eu vim para Goiânia, em idos aí de 2016, sozinho, com 10% de visão, e eu vim para cá sozinho, eu não tinha família. Minha mãe não veio comigo. E acho justo, porque quem escolheu vir para Goiânia fui eu. Então, ter contato com esse recurso humano e essas possibilidades de crescimento profissional e acadêmico que Goiânia me proporcionou, às vezes em Palmas eu não teria, em outro lugar eu não teria. E estar em Goiânia foi muito desafiador para mim. Muito bom. Então, Goiânia, em todo tempo, ela me confrontou, por isso que gosto daqui. Goiânia me fez crescer. Goiânia transformou o Lucas menino, inseguro, imaturo, em um Lucas homem, corajoso, capaz de rasgar essa vida no peito. Muito bom. A gente está chegando ao final do nosso programa aqui, Josi. Vamos fazer pedir uma mensagem final, uma questão final, né? Um conselho, alguma coisa que você, diante de tantos desafios que a vida já te apresentou e você superou, o que você falaria para quem está nos escutando, nos vendo? Gente, eu não sou dos melhores aí para dar conselho, não, mas bora lá. Eu acho que diante de tudo aquilo que nós discutimos aqui, se tiver algo que te serviu, retenha. Se tiver algo que não te serviu, descarte. Mas a principal mensagem que eu tenho para deixar para vocês que nos assistem, que nos ouvem, é o seguinte: não deixe que as limitações ditem as regras da vida de vocês. As limitações, elas existem para quem acredita nelas. Hoje, a minha deficiência ela é física, mas a sua deficiência às vezes pode ser emocional. A sua limitação pode ser uma limitação emocional. E você pode chegar além disso, você pode romper além disso. Às vezes a gente está tão submerso nos problemas, nas circunstâncias adversas, que a gente esquece de olhar para as soluções. Então, olhem para as soluções, não deixem que as limitações ditem as regras de vocês. E se vocês têm um projeto, um propósito de vida, caminhem a sua vida em direção a esse propósito. Maravilha. Vai dar certo. Não vou falar para você, arrasta para cima, não vem pro lado de cá que a água é quentinha, porque não é esse mar de rosas o tempo inteiro. Não sou coaching, vai ser difícil, mas eu tenho certeza que com persistência, força de vontade e fé, você chega lá. Maravilhoso. Lucas, muito bom te ouvir. Putz, deixar a gente ficar o dia inteiro aqui batendo um papo com você. Agradeço a sua participação. Espero que muitas pessoas escutem esse papo aqui, que essa mensagem sua chegue para muitas pessoas. Acho que é necessário, né? A gente precisa disso, né, Josi? Exatamente, muito importante. Foi um prazer recebê-lo aqui, Lucas. Igualmente. E espero também que essa mensagem surta muitos efeitos práticos, né, na vida aí de quem está nos ouvindo e nos vendo. É verdade. A gente vai encerrando aqui mais um AlphaCast. Agradeço a participação de todos. Faça todo aquele procedimento lá, segue a gente, ativa o sininho, compartilha pra gente poder chegar ao máximo de pessoas com esse programa aqui, né? Bora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer, Lucas. Um abraço.